Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Romanos. Capítulo 9. Nós vamos nos deter hoje nos 5 primeiros versos. Então a leitura é pequena, nós podemos fazê-la. Romanos capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Vamos fechar nossos olhos ainda em pé? Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra lida. Te agradecemos por sermos igreja e por o Senhor mesmo proporcionar culto a Ti, a qual reúne Teus filhos, para que juntos, em uma só fé, possamos adorar e celebrar o Teu nome. Te rogamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo fale conosco, que Tuas palavras, Senhor, vivifiquem nosso coração, e que nós, como crentes, naquilo que aprenderemos hoje, possamos nos tornar cada dia mais crentes melhores e que glorifiquem o Teu nome. Que toda distração, Pai, toda displicência esteja bem longe. Os problemas, as dificuldades da vida, nesse momento não tenham lugar na nossa mente, no nosso coração, mas que Tua palavra, Senhor, nos instrua. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos sentar, meus queridos. Sentem, fiquem com a Bíblia aberta aí, por favor, em Romanos. Nós vamos recorrer à palavra aí por algumas vezes para fazer a leitura. Meus irmãos, nós estamos diante de 2 profundos capítulos de Romanos. E aí eu digo mais porque o capítulo 9 ele segue em consonância o capítulo 10 e 11, onde Paulo está tratando especificamente sobre as demandas de Israel. São verdades incontestáveis, certezas contagiantes. Não só a comunidade leitora de Roma, que foi a primeira igreja que pegou esse tratado, não só eles que esses capítulos e todo esse livro, essa potência toda, mas todos os eleitos que se depararam com essas cartas, com esse texto, eles foram totalmente impactados. Contudo, temos um triste autor, um homem que escreve coisas profundas da parte de Deus, mas que se encontra triste. Alguém que está ensinando sobre as grandezas de Deus, mas está profundamente entristecido. Detalhe: se não nos detivermos com fidelidade à investigação desse texto, nós diremos que Paulo aqui é dicotômico ou impreciso no que está dizendo. Por quê? Porque quando nós olhamos para o escrito que Paulo se dedica agora, nós encontramos uma diferença enorme e gritante de alguém que está falando de coisas profundas demais, que trazem certezas que são indizíveis e contudo se expressa explicitamente triste. Mas quando nós olhamos aqui e permitindo Deus com fidelidade, nós vamos entender qual o caminho que o Espírito Santo está conduzindo esse escritor aqui. Olha, o que Paulo está escrevendo não é nada mais, nada menos aquilo que produz certezas no coração de um crente inabaláveis. Certezas tais que fizeram com que homens de tempos idos, que estavam em caminhos tortuosos,
mudassem de vida e abraçassem a fé no Senhor Jesus. O Espírito Santo usou os textos de Paulo, e não foi um nem dois, são diversos homens. Principalmente quando chegamos aqui no capítulo 8, capítulo 9, as verdades são impactantes. Elas destroem muralhas de certezas espúrias. Eu quero compartilhar com vocês essas verdades para vocês verem o tamanho do contraste. Como um homem tendo tamanhas certezas ainda consegue estar tristes. E eu vou usar da boa vontade, da leitura ágil e célere de vocês. Então deixem a Bíblia aberta que nós vamos começar a leitura de alguns versículos aí no capítulo 8 e no capítulo 9. O primeiro deles é o capítulo 8, verso 1. Lê para mim aí, Bruno, verso 1 do capítulo 8, com a voz bem forte. Amém. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cláudia, lê para mim o verso 10 e o verso 11 do capítulo 8, por favor. Verso 10 e verso 11. Amém. Seremos vivificados pelo mesmo Espírito, se somos habitados por Ele. Sara, você lê para mim 14, 15 e 16 do 8. Nós somos filhos de Deus, somos habitação do Espírito Santo. Caião, verso 28 do capítulo 8. Todas as coisas colaboram para o nosso bem, todas. E vimos de forma detalhada que Deus mesmo faz com que todas as coisas colaborem para o nosso bem, do início ao fim das nossas vidas. Eu vou ler agora porque é uma música, verso 31 ao verso 35. Olha a profundidade do que diz Paulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha o tamanho dessas grandezas, irmãos. Capítulo 9. Leia para mim, Marcão, verso 14. Diremos então que Deus é justo de modo nenhum. Isso. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Amém. Ô Israel, verso 28 e 29 do capítulo 9. Semelhante a
Com tais certezas como essas, meus irmãos, qualquer um ficaria pulando de alegria no seu coração. Não tem como se entristecer. Não existe desesperança. Não existe incerteza do porvir. O crente está salvo em Jesus. O que vai acontecer depois da morte? A morte nos colocará diante de Deus, na presença de Deus, o qual estaremos eternamente com Ele. Amém. Aleluia. O crente pulula de alegria. Mas Paulo está triste. E é na investigação aqui do verso 1 e no verso 2 que nós queremos entender qual é a tristeza e qual é a intensidade de Paulo, que foi o canal que Deus utilizou para expressar essas verdades. Por que Paulo está triste assim? Qual o tamanho da tristeza de Paulo diante de tamanhas verdades? É o verso 1 e o verso 2. O próprio Paulo vai mostrar a verdade da sua tristeza e a intensidade. Vocês lembram que alguns domingos atrás, nós estávamos meditando em 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12, houve uma expressão do sermão que disse assim: é a própria Bíblia que faz questão de mostrar que os seus heróis são frágeis, são pecadores, são limitados. É o próprio Paulo mostrando que na tristeza, diante de tantas verdades, é uma verdade no seu coração. E essa tristeza aqui não é uma condição de alguém que está em pecado. Não é uma condição de alguém que está por caminhos tortos e pecaminosos. Pelo contrário, é de alguém que diante dessas todas as verdades e por causa dessas verdades tem um coração apertado e compungido. Por quê? Porque muitos dos quais ele conhece não conhecem essa verdade. Primeiro, porque Deus é soberano, tapou-lhes os ouvidos. Deus é soberano, fechou-lhes os olhos. Eles não vão ouvir a palavra de Deus. Quando ouvirem, ouvirão trovões, ouvirão qualquer coisa, mas não entenderão a palavra de Deus. Quando eles verem a graça, se contemplarem, se deleitarem e presenciarem a graça, eles não entenderão, porque o próprio Deus perturbou a sua visão. Segundo, porque eles mesmos não querem, porque existe uma égide chamada religião que protege e escuda uma religião inteira, homens, mulheres, crianças e velhos, que preferem olhar para suas religiões, para suas tradições, para suas genealogias, para suas datas e dizerem assim: nós estamos salvos, nós somos o povo escolhido de Deus, nós. Tristeza, o coração de Paulo é essa, é uma tristeza justa. E nós vamos ver como ele faz questão de mostrar essa tristeza. Observem verso 1 e verso 2. Verso 1 e verso 2. Vamos ler juntos aqui novamente o verso 1 e verso 2. Versos que parecem que contradizem o que ele está dizendo, principalmente no capítulo 8 e toda a verdade portentosa do capítulo 9. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tendo grande tristeza e incessante dor no coração. Olha só o que Paulo está falando, meus irmãos. Paulo está falando que tem grande tristeza e uma incessante dor no coração. Existem duas demandas aqui nesses versos que eu tenho que observar com vocês, para que nós possamos crescer em conhecimento aqui, para que possamos entender o que está acontecendo. A primeira é entendermos que tristeza é essa que está no coração de Paulo. O verso primeiro, presta atenção no verso primeiro, Paulo envolve o Senhor Jesus e o próprio Espírito Santo para expressar a sua consciência. Paulo está evocando a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo, para que ele possa mostrar a sua consciência. Ou seja, o que Paulo está falando aqui para esses irmãos que estão ali em Roma não é uma besteirinha qualquer, não é um sentimento aleatório, uma percepção do futuro, do presente ou do passado
que seja algo aleatório da vida humana. Não, é uma bobeirinha qualquer. O que você está sentindo, Paulo? O que está na sua... Não, é uma besteirinha. O Senhor sabe, o Senhor Jesus, o Espírito Santo tem essa consciência. Eu vou expressar para vocês porque é uma besteirinha. Não, Paulo não está falando de uma besteirinha. Paulo está falando de algo profundo demais. Porque a profundidade da consciência de Paulo está dentro de um aspecto que é eterno, que envolve vidas numa demanda de uma situação eterna. Por isso que o coração de Paulo está compungido. E observem, o que Paulo fala aqui está no finalzinho ali no verso 1, a última palavra. Olha o que está dizendo ali na última palavra. Eu vou tonificar quando eu lê-la. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Consciência aqui, meus irmãos, o Novo Testamento ele não especifica essa palavra, mas os estudiosos dizem que Paulo está tratando da sua autoconsciência diante de Deus. É como se Paulo estivesse fazendo uma leitura do seu coração e da sua mente diante dos fatos que estão diante dele, e ele olha para isso tudo e se compunge, se entristece, murcha, porque o que ele sabe, o que ele conhece, deixa ele entristecido. Os estudiosos apontam aqui para Paulo nessa situação, e é onde muitas pessoas erram, porque eles estão trazendo que Paulo está dizendo todo um monte de coisa que não tem nada a ver com o texto. Os estudiosos sérios, exegetas sérios, apontam para um Paulo rejeitado pelo mundo dos judeus. Por quê? Paulo era fariseu de fariseus. Se vocês lembram, se não me engano, Paulo era da tribo de Benjamim. Ele traz ali a genealogia, o seu currículo, e mostra que ele tinha uma vida concêntrica. A tradição, era um homem zeloso. A sua vida, o seu histórico, os seus passos, as suas escolhas são todas invejáveis e muito bem ditas pela comunidade dos judeus. Paulo era muito bem quisto naquele meio. Só que Paulo agora era um rejeitado pela comunidade dos judeus. Por quê? Porque Paulo simplesmente havia abraçado a fé em Cristo Jesus. E mais do que isso, mais do que abraçado a fé em Cristo Jesus, Paulo agora passa a ser um propagador e um intrépido pregador do nome de Jesus. O Paulo que nos fala era Saulo, de perseguidor da fé, ele passa a ser um propagador da fé. De um aniquilador de cristãos, ele passa a ser alguém que começa a gerar vidas em Cristo, através da sua vida e através da sua mensagem. O contexto que nós estamos vivendo aqui é um Paulo que sabe que ele é totalmente rejeitado e odiado pelos seus. E que diante de todas essas coisas que estão acontecendo, ele olha para o Evangelho, olha para os seus, olha para a sua condição, olha para a vida eterna e vê uma catástrofe. Porque muitos que estão com ele, que andam com ele, que conhecem o que ele conhece, estão longe disso. Essa é a verdade da tristeza de Paulo. Agora, qual é a intensidade da tristeza de Paulo? A intensidade da tristeza de Paulo está no verso 2. No verso 2 ele diz assim: tenho grande tristeza, olha aí na sua Bíblia, incessante dor no meu coração. Olha o que Paulo está falando. Eu tenho grande tristeza, a minha tristeza ela é grande. O que o autor está mostrando aqui, o que Paulo está mostrando, é que ela não é normal, não é uma tristeza aleatória ou simples, ela é grande. Ela é grande. A que ponto, Paulo? Aí ele completa, trazendo no finalzinho da oração, como é que é essa tristeza. O termo grego que ele usa aqui é como se fosse uma tristeza que não para. Ela é incessante, ou seja, ela não cessa, ela não tem fim. Ela é muito longa. É como se nós pudéssemos dizer, é uma tristeza que se depara contigo pela manhã. E racionalmente, por sua consciência, por tudo que está acontecendo, ela perpassa a tarde, perpassa para a noite. Entra dia, sai dia, entra dia, sai dia. Passam-se anos e você continua com aquela tristeza no seu coração. Porque a sua consciência, racionalizada em Cristo, aponta para um cenário que, por mais que você tenha alegrias eternas, o seu coração fica triste.
Você quer ver um exemplo? Como é que nós podemos trazer para cá, para que a gente possa entender mais ou menos o que Paulo está falando? É quando você é um pai crente. Um pai crente. Você tem certeza que a verdade de Romanos 8:1 faz verdade na sua vida, faz verdade no seu coração. Não existe condenação para você porque você está em Cristo. Mas quando você olha para casa, você vê um filho que está nos caminhos perdidos, que não anda nos caminhos do Senhor. Você sabe para onde que seu filho vai. Você sabe o que espera no futuro para o seu filho. Por mais que as alegrias eternas vigorem no seu coração, por mais que a satisfação de ser um crente em Jesus, ela pulule dentro de você e nunca pare, você sempre vai ter aquela tristeza e o entendimento que, na sua consciência, você sabe que seu filho é um perdido. E provavelmente, se ele morrer assim, ele vai para o inferno. E ali ele vai ser comido e queimado toda a eternidade. E não vai ter ninguém que tire ele dali. Passa dias, passam-se dias, e você não vê uma conversão genuína. A alegria da salvação não sai do seu coração. O culto, você está presente, você cultua, porque Deus está acima dessa tristeza. Mas quando você olha para dentro da sua casa, você lembra do seu filho que está condenado ao inferno. E aquela tristeza não passa. Sabe por quê? Porque você ama. Porque é seu. Seu sangue. Se existe alguma coisa que um pai crente quer para um filho, se existe alguma coisa que um cônjuge crente quer para o seu cônjuge, se existe uma coisa que um filho crente quer para os seus pais, é que eles estejam no céu. Mas quando você percebe que é o contrário, é a verdade, aquela tristeza ela sempre vai bater no fundozinho do seu coração. E a única coisa que te cabe e te compete é chorar. Assim como fez Santa Mônica. Chorar, clamar, pedir a Deus, implorar a Deus. Essa tristeza estava no coração de Paulo. Não sabe-se quanto tempo, talvez até o último dia da sua vida, e ela continuou. Então, temos aqui diante de nós, qual é a intensidade? A intensidade é incessante. Ela não para. Ela não tem fim. Ela é continuada. Sabe o que nós aprendemos com Paulo? Que Deus não restringe tristezas e sofrimentos da vida de um eleito. Por quê? Porque as tristezas e os sofrimentos na vida de um eleito serão grandes mestres e bons instrutores na sua vida para que ele possa fazer muitas coisas acertadas. Já pensou se a vida fossem só alegrias? Olha para os dias de hoje, quando nós contemplamos alguns lugares que dizem que são lugares, igrejas e congregações, né, de Deus. Você percebe que a pregação, o discurso são só alegrias. Saúde sem fim, dinheiro intermináveis, conquistas. E as pessoas entram nesse torpor e vão, e não tem nem tempo para sentir as belezas dos sofrimentos e das tristezas que Deus tem preparado para eles de verdade. Por quê? Porque estão sendo enganados em nome de Deus. Pararam para pensar nisso? Mais ainda, já pararam para pensar quanto tempo nós perdemos vivendo assim? Quanto tempo nós perdemos e loucamente desafiamos Deus em pseudas orações? O Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer, o Senhor isso, o Senhor aquilo, porque é obrigação do Senhor. Trazei os dízimos à casa do Senhor e desafiai-o. Quantas vezes desafiamos o Senhor? Porque acreditamos que vivemos em uma felicidade perene. Mas Paulo está numa tristeza perene, mesmo sabendo que a alegria da salvação nunca saiu do coração de Paulo. Pastor, tem alguma coisa errada comigo, pastor? O que foi? Ô pastor, tenho experimentado tristezas profundas. Por quê? Os meus ainda não foram abraçados por Cristo. Não, irmão. Essa tristeza é bênção. Agora, o que fazer diante dessas tristezas?
O que fazer diante dessa situação? É o que nós temos que aprender com Paulo. É o que nós temos que aprender com outros irmãos que viveram com intensidades tão profundas. Devemos aprender com Jesus, que também viveu tal realidade. Olhar para pessoas que estão numa situação carcomida por causa do pecado e que te compete chorar, clamar. Só isso e nada mais. Hoje nós vivemos um discurso evangélico triunfalista. Você está aqui para vencer. Você pode todas as coisas. Olha, feche os olhos e peça não, determine que aquela montanha saia daquele local. Ela tem que sair. Ore por cura e a pessoa tem que ser curada. Ore pelos benefícios e pelas benesses financeiras. Tem que acontecer. Porque você é mais do que vencedor. Hoje esse é o discurso. Mas aonde que isso é verdade? Aonde que isso está acontecendo? Esses dias eu vi um irmão, esqueci o nome dele, ele é um pastor batista, e ele falou assim: já que vocês estão realmente dizendo que podem todas as coisas e realmente são tudo isso, vamos para o necrotério, vamos para o hospital fulano de tal. A partir de agora ninguém mais entra no hospital, você vai colocar a mão na cabeça dos doentes e dali eles vão embora. Porque já que você tem um dom de cura, você pode curar todas as pessoas. E vamos para o necrotério lá dentro, você vai ressuscitar todo mundo. Sabe o que isso significa? As coisas não são do jeito como nós queremos. E Paulo é a melhor amostra disso. As coisas não são como e não foram como ele queria. Sigamos aqui, meus irmãos, verso 3 ao verso 5. Afinal, qual tristeza é essa de Paulo? Os seus compatriotas, irmãos de linhagem, estão afastados de Cristo. Olha aí, verso 3, vamos lê-lo de novo. Verso 3 diz assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Olha o tamanho da tristeza de Paulo. E olha a fala de Paulo diante da sua tristeza. Percebam o que está acontecendo. Desejaria eu estar no lugar deles. Os meus compatriotas estão perdidos. Os meus irmãos de linhagem estão todos perdidos. Eu desejaria ser anátema. Só agora que Paulo está triste, irmãos? Não. Paulo fala de Israel. Lembrem, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo fala sobre o amor e sobre a grandeza de Deus. E mais ainda, a partir do verso 18 do capítulo 1, Paulo entra com um discurso duro, porque ele mostra a verdade do ser humano, e aqui ele vai falar sobre a condição dos gentios, e mostra a condição perdida, caída e impossibilitada de qualquer gentio encontrar Deus por si próprio. Capítulo 1 e capítulo 2. Duro discurso de Paulo, mas profundo, porque fala verdades que vêm de Deus. Aqui qualquer judeu pegaria aqui capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Romanos, leria e falaria assim: esse cara não poderia ter saído do nosso meio, esse camarada é demais. Isso sim é um judeu de verdade escrevendo as coisas de Deus. Só que o interessante é capítulo 3 em diante. Gentios e judeus são iguais, não são diferentes. E aqui começa o discurso duro. Já no capítulo 3, de cara, Paulo chega e fala assim: vocês estão pensando o quê? Quem vocês estão pensando que são? Da onde que vocês pensam que saíram e para onde que vocês pensam que vão? Não existe diferença nenhuma entre vocês e os gentios. Todos estão perdidos. Todos se desviaram, todos caíram, estão destituídos da glória de Deus. E Paulo fala assim: é impossível para o judeu, é impossível para o gentio, é impossível para qualquer ser humano ir a Deus. Estão todos perdidos e condenados ao inferno.
Aí o judeu pulou para trás. Paulo não falou isso com alegria, aquela alegria que vem do fundo do coração. Agora eu vou cutucar vocês, eu vou arrebentar. Não, porque ele viu que a realidade era macro. Vocês estão perdidos. Estão vendo gentios nos seus pecados, suas promiscuidades, seus erros, nas suas idolatrias. Está vendo? Eles vão para o inferno. Eles não têm o que fazer. Vocês também. Vocês estão presos nas tradições. Vocês estão presos nas genealogias. Vocês estão escudados. Construíram uma égide aonde não tem segurança alguma. E vocês se afastaram de Deus. Do capítulo 3 em diante, ele é colossal e mostra ponto por ponto, ipsilítere, que tanto judeus quanto gentios que não estão em Cristo estão todos condenados ao inferno. No capítulo 8, ele traz certezas indizíveis. E agora ele mostra as certezas daqueles que estão em Cristo. Certezas também no capítulo 9. E todas elas, seus irmãos compatriotas, estão fora delas. Capítulo 8 explode o coração. Estamos salvos. Sim, vamos para o céu. Não existe nada, ninguém, nem vocês próprios, que possam parar o caminho que os leva para o céu. Não existe crente em Jesus que foi chamado, que foi justificado, que possa dizer no meio do caminho: não quero mais, não quero mais. Agora eu vou para as esbórnias dessa vida. Agora eu vou para as perdições. Eu vou me entregar aos deleites desse mundo e quero morrer ali. Não, ao eleito não tem mais essa opção. O Senhor que te chamou, o Senhor que te salvou, o Senhor que te justificou, Ele garante que você vai perseverar até o último dia da sua vida. E aí nós entramos no último ponto do calvinismo: perseverança dos santos, que não acontece em nós, por nós, com nossas forças, mas é o Espírito Santo fazendo nós perseverarmos. E por mais que nós possamos ir por caminhos longínquos, o nosso Pai vai estar lá no alpendre, sentado nos esperando. E um dia depois que nós perdermos tudo, não tiver nem comida dos porcos para comermos, nós vamos voltar sujos, fétidos, caquéticos, cheios de temores e cheios de arrependimento, e pensando: meu Pai não vai me receber. E o nosso Pai vai estar lá no alpendre da fazenda, da nossa casa, esperando e olhando lá para a viração do monte. Quando nós chegarmos lá na viração do monte, Ele vai correndo, quebrando todo o protocolo que existe de tradições e tradições, e Ele mesmo nos abraçará e dirá: você estava morto e agora você está vivo. Você estava distante, mas agora está longe. Por quê? Porque eu te busquei. Eu fiz você padecer. Eu fiz você ter necessidades. Eu quebrei seu coração, te conduzi ao arrependimento, e eu te trouxe de volta. E eu estou aqui no alpendre da nossa casa, te esperando. Esse é o eleito. Meu Deus do céu. Nós somos eleitos, irmãos. Por mais que vocês escolham caminhos distantes, um dia vocês vão voltar. Deus vai te quebrar todinho e te trazer de volta. Essa certeza estava em Paulo, muito maior e com muito mais consciência, com muito maior robustez teológica e relacionamento com Deus do que qualquer um de nós. Só que ele olha para os seus, e aqui no capítulo 8, na construção dessa certeza, ele não consegue encontrar os seus. É o Pai que está indo para o culto, experimentando a palavra, ouvindo de Deus, louvando a Deus, orando, sentindo toda aquela graça, toda aquela bênção, todo aquele fervor, todo aquele amor, chegando em casa olhando para um morto, para um defunto, para um zumbi, para uma pessoa que vai para o inferno, que ele ama tanto. É você construir uma casa e não poder colocar os seus filhos. É você ver que o novo céu e a nova terra já estão prontos, esperando por nós. E lá em casa não vai ter o meu filho. É Paulo olhando aqui no capítulo 8 e dizendo assim: tudo isso aqui é verdade, mas vocês estão longe disso aqui. Vocês não vão experimentar isso.
duro. Percebe que a tristeza de Paulo não é uma besteirinha? Percebem que o que Paulo está falando não é nada leve e suave, é muito profundo. E o capítulo 9, Paulo mostra para nós o duro passado, o presente. Capítulo 9, 10 e 11, o duro passado, o presente e o esperançoso futuro de Israel. Mas por tudo que ele está olhando, na sua horizontalidade, olhando para os seus compatriotas que estão ao seu redor, ele fala assim: vocês todos estão perdidos. Eu estou sofrendo demais, estou sentindo muita dor por causa de vocês. Até quando? Eu penso Jó. Imagina Jó nessa hora. Perdeu tudo. Perdeu filhos. Perdeu bens. Perdeu saúde. Perdeu esperança, talvez. Perdeu as forças. Imagina Jó orando e falando: Senhor, até quando? Ô Senhor, acaba logo com isso, me mata. Sou igual um cachorro morto, não sirvo para mais nada. Acaba com isso. Imagina Jeremias preso, rejeitado. O povo todo o temia como profeta, o respeitava como profeta, mas rejeitava suas profecias. Preso, um calabouço. Até quando, Senhor, eu vou ficar aqui? Eu sei que eu estou passando tudo por causa do teu nome. Graças, glórias sejam dadas a ti. Mas até quando? Os estudiosos dizem que ele tinha problemas de saúde por causa dos lugares que ele foi exposto a estar preso. Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Até quando essa condição, meu Deus? Eu imagino Paulo, e a Bíblia fala, capítulo 12 de 2 Coríntios, o espinho na carne: Senhor, me livra desse espinho. Senhor, me livra desse espinho. E Deus falava: não, espinho é para você. Semelhante a nós nos dias de hoje. Chegam os sofrimentos, chegam as dores. Até quando, Senhor? Está difícil. É Paulo olhando para os seus compatriotas, ele falando: vocês todos estão perdidos, está doendo demais. O segundo ponto que eu quero ver com vocês ainda está no verso 3. O que há no coração de Paulo diante do que está acontecendo? Diante dessa dor. Você já percebeu como muitos de nós enfrentamos as dores e as dificuldades do dia de hoje? A primeira coisa que nós fazemos é murmurar. Não podia passar por isso? Para que eu estou passando por isso? Logo euzinho aqui, não podia. Senhor, por quê? Senhor, não dá para passar por isso. Senhor, será que Paulo estava murmurando aqui? Paulo estava brigando com Deus, questionando a Deus? Não. Existe uma característica tripartida no coração de Paulo que nos constrange. O que estava no coração de Paulo? O que estava no coração de Paulo era um coração de pastor, um coração de pai e um coração de evangelista. Ele não tinha um coração de um teólogo frio que escreve com suas penas que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Paulo não estava sob efeitos de torpor quando escreveu o capítulo 9, 10 e 11, totalmente alienado da verdade. Não, ele estava com as penas, com tinta e sendo soprado pelo Espírito Santo em lágrimas, escrevendo sobre os fatos que estavam acontecendo. O coração de pastor de Paulo quebrantou e arrebentou com ele. O coração de pai de Paulo arrebentou com ele. O coração de evangelista arrebentou com ele. Porque Deus não permite que servos tenham corações de pedra. Porque um coração de pedra não permite você experimentar as dores que o outro vive. Mas um coração de carne vive com. Deus não te permite ser alienado das verdades do próximo. Ele te faz ter verdades tão concretas quanto, para você experimentar as dores e sentir o que está acontecendo. Deus não te permite viver uma vida alienígena do mundo atual, das dores atuais, dos problemas atuais, porque senão você vai ser um troglodita, você vai ser um teórico da fé. Nós não fomos chamados para isso.
Nós somos chamados para experimentar, para viver. Não tem como ser pai e não chorar por causa de filhos. Não tem como ser pai e mãe e não chorar com filhos. Não tem como ser cônjuge e não chorar pelo e com o cônjuge. Não tem como sermos filhos, irmãos e próximos de alguém e não chorarmos por essas pessoas. Porque nosso coração não pode estar empedernido por causa da teoria. Nós somos chamados para sermos crentes, semelhantes a Paulo, semelhantes a Jesus, semelhantes a outros irmãos que viveram e passaram pelas mesmas coisas. Eu quero ousadamente chamá-los a ver o que eu estou falando com vocês, para que vocês possam entender um pouquinho na vida de outros irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 15. Inclusive nós meditamos isso hoje no nosso devocional aqui em casa, do verso 22 ao verso 27. Nos fala um pouquinho disso daí. Algum irmão com voz de trovão, leia, por favor. Capítulo 15 de Êxodo, verso 22 ao verso 27. Alguém leia, por favor. Isso. Moisés fez o povo de Israel partir do mar vermelho, e eles foram para o deserto do sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. Entanto, não puderam beber as águas do mar, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor nos deu estatutos e uma ordenança, e ali os colocou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto, olha que maravilha. O povo agora está experimentando uma nova página na sua vida. Não existe mais escravidão, não existe mais a perseguição de Faraó. Agora é deserto. Dificuldades, desconhecidos e uma tremenda de uma impossibilidade: matar a sede. Um povo que viu o Mar Vermelho se abrir. Um povo que viu Deus esmagar o maior império do mundo com as suas mãos. Olham para uma água, não podem beber porque está amarga, e eles começam a murmurar, dizendo assim: aquele que é poderoso para fazer tudo o que fez não é poderoso para fazer com que essa água se torne palatável. Sabe o que me intriga aqui? É que eles murmuram contra Moisés, e Moisés não pestaneja contra eles, não briga contra eles, não se revolta, mas ele vai ao Senhor. Sabe qual é a atitude de um pastor? Todas as vezes, diante das maiores problemáticas e dos momentos e dos problemas mais simples, a primeira pessoa a ser consultada, a primeira pessoa a ser procurada é o Senhor Deus, porque é Ele que transforma águas amargas em águas doces. É Ele que tem poder de trazer cura para aquele que está doente. É Ele que traz paz aos corações que estão aflitos. É Ele que soluciona problemas infindáveis. Então, um pastor de verdade, ele procura primeiro o Senhor. E o que Moisés fez? Está bem aqui no verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor. O que Paulo fez aqui, verso 1 e verso 2? Ele trouxe a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo na sua primeira oração. O Senhor Jesus e o Espírito Santo
são testemunhas do que está no meu coração, do quanto que eu tenho orado por essas pessoas e o quanto eu tenho sofrido por elas. A vida de um pastor, a vida de um pai, a vida de um evangelista é sempre procurar o Senhor. Digo mais, a vida de um crente em Jesus, diante de todas as demandas da sua vida, sempre será: eu procuro o Senhor. Sabe por quê? Ele é a nossa bandeira, Ele é a rocha, nele eu tenho vida, nele eu tenho esperança, Ele é o meu Salvador. Se o Senhor Deus não tiver solução para o meu caso, ninguém mais terá. Se o Senhor Deus não me socorrer, ninguém mais poderá me socorrer. Então eu procuro o Senhor. Isso estava no coração de Paulo. Observe, existem dois outros fatos, dois outros eventos que mostram a mesma paridade. Mateus 9,36 e João 11,35. Alguém que tinha um coração de pastor, alguém que tinha um coração de pai, alguém que tinha um coração de evangelista. Alguém leia um pouquinho mais rápido, por favor, Mateus 9,36 e outro irmão leia João 11,35. João 11,35. Jesus chorou. Jesus está nas suas caminhadas e olha para o povo, cansados, aflitos, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que acontece com uma ovelha que não tem pastor? Ela vira da comida de lobo. E a Bíblia fala que Jesus se entristeceu. A Bíblia diz que Jesus se condoeu com eles. Por quê? Porque na sua consciência, na sua racionalidade, ele entendia qual era o destino dessas pessoas. Um destino eterno e cruel. Aí tem aquele discurso, né? O homem forte não chora. O homem forte é sisudo, é sério, não se compadece. Uai, será que Jesus não era um homem forte? Será que Jesus não era um homem de verdade? Será que Jesus tinha alguma oscilação? Não, irmãos. Homens de verdade choram. Homens de verdade pranteiam. Homens de verdade balbuciam em momentos difíceis. Homens de verdade reconhecem a calamidade do próximo e se entristece por causa disso. No outro texto, Jesus propositalmente se atrasa por 2 dias para ir ter com Lázaro. Lázaro estava doente e ainda tinha esperança, mas propositalmente ele não vai. E a Bíblia fala que Lázaro vai à morte, chega à morte. Quando Jesus chega, as 2 irmãs de Lázaro estavam desesperadas. Ele fala: se vocês crerem, ele ressuscitará. Nós cremos que no último dia ele ressuscitará. E elas não entendiam que Jesus estava lá para ressuscitá-lo. Esse foi o propósito da morte. Ele triunfaria sobre a morte, porque ele é Deus. Quando ele encontra essa situação carcomida do ser humano, de não conseguir compreender a vontade de Deus para as suas particularidades, quando ele olha para aquela situação em que o cenário, o circo feito pela religião, diversas pessoas pagas chorando para trazerem um alento, um companheirismo que chora por alguém, e Jesus olha para tudo isso, a Bíblia fala assim: Jesus chorou, ele se compadece. Isso é um coração de pai, coração de pastor, com um coração de evangelista, de ver que o outro sofre, de ver que o outro padece, de ver que o outro não consegue compreender e enxergar um palmo que está em frente ao seu nariz. Que dureza. Temos mais 2 textos. Mais uma vez, 2 irmãos, abram aí Lucas capítulo 23, verso 33 e verso 34.
Outro irmão abra Atos, capítulo 7, versos 54 a 60. Lucas, capítulo 23, versos 33 a 34. E Atos, capítulo 7, 54 a 60. Podem ler, por favor. Amém. Atos. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem inteiramente de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, ataram os ouvidos e tanques arremeteram contra ele, lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas flechas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram o Senhor. E tocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impus dizer o pecado. Com essas palavras aconteceu. Salve o Senhor. Olha só, tanto Jesus quanto Saulo, nos seus últimos momentos de vida, olhando para os seus perpetradores, os seus algozes, ao invés de terem nos seus corações ódio, raiva, vingança, desejo de retaliação, eles falam assim: não impute pecado sobre eles, perdoa-os, tem misericórdia. Percebe? Sabe por quê? A racionalidade tanto de Cristo quanto de Estevão era: esses caras estão enrolados, olha o que eles estão fazendo, que atitude nefanda, terrível. A única coisa que compete para aquele que tem isso na mente é: perdoa-os, perdoa-os, tem misericórdia. Quando nós temos um coração de pai, um coração de pastor, um coração de evangelista, até aqueles que nos ferem são alvos das nossas orações, dos nossos clamores. E como o próprio apóstolo Paulo ensina: quando seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Quando seu adversário tiver fome, sacia. Sabe por quê, irmãos? A vingança não nos compete. A retaliação não está no poder das nossas mãos, mas o perdão sim, a oração sim, a torcida pelo bem sim. O prazer de querer ver Deus transformar a vida dos perversos, sim, está ao nosso alcance. Todo crente deve viver assim. Se há entre nós algum crente que não vive assim, questione a sua conversão, questione sua vida com Deus. Por quê? Você está longe, você não parece com Jesus, você não parece com Paulo, você não parece com Estevão. Eu lembro-me de uma feita que eu fui chamado às urgências para ir à casa de uma pessoa que aventurou-se em braços apaixonado e resolveu deixar a mãe e a esposa. E estava em casa arrumando sua mala e aquela coisa, e a mulher gritava e a mãe desesperada e aquela coisa louca. Cheguei lá, mas estava uma situação terrível. E o Senhor Deus me direcionou naquele momento. Eu sentei: espera aí, cara, vamos conversar. Não adianta falar nada não, tal. Falei: calma, cara, calma. Conversar um pouco, talvez depois que a gente conversar, se não der certo até eu te levo. Você quer fazer besteira? Vamos embora. Calma. Aí eu falei para ele: rapaz, você tem que ser igual a Cristo. Olha para Cristo. E deu exemplo. Porque ele falava assim: não, minha mãe faz isso, minha esposa é isso e tal, eu encontrei alguém muito melhor e tal, e tal, e tal. Falei: cara, olha para Cristo, olha para a cruz de Cristo. Na cruz, ele intercedeu pelos seus. Aí
o crente, quando ele está fazendo coisa errada, ele é tão capcioso quanto o diabo. Ele fala assim, mas Cristo é Deus, Jesus era Deus, ele realmente tinha poder para isso. Eu sou homem, eu não tenho poder para isso. Não tem homem que faça igual. Na hora o Espírito Santo me fez lembrar de Estevão. Vamos lá para Atos. Aqui está Estevão, um pecador, talvez pior do que você e pior do que eu. Mas o Santo Espírito estava sobre ele, tanto estava sobre ele, que o maior sermão proferido no Novo Testamento foi de Estevão. Esse homem falou coisas profundas. Chega no final do seu sermão, ele fala, contempla os céus abertos, ali a glória, os céus abertos, Deus e o nosso Cristo, a destra de Deus, e os seus olhos contemplando. Quando ele fala isso, o povo fica enfurecido, enraivecido, rasgam suas vestes e partem para cima de Estevão. Falei para ele, cara, Estevão estava fazendo bem, Estevão não estava fazendo mal, ele estava pregando o evangelho. E o decreto dele foi morrer apedrejado. E apedrejamento você não morre rápido, você leva a pedrada na cara, pescoço, no peito, dói pra caramba. Dizem os especialistas que você morre por traumatismo craniano, mas até chegar lá é muito sofrimento. E Estevão xingou aqueles caras, né? Estevão pegou uma pedra para atirar neles, não foi? Falei, pois é. Vamos ver o que Estevão fez? Perdoa, Senhor, os pecados desses homens. Não impute pecados a eles por causa disso. Rapaz, desfaz essa mala, toma vergonha na sua cara. Encara sua esposa, sua família. Seja homem, seja crente. Tenha uma vida diferente. Mas o crente, quando ele se depara com a palavra de Deus e o Espírito Santo traz luz aos seus olhos, ele muda de pensamento. Por quê? Porque ele tem que entender que o coração não pode seguir as doutrinas e as métricas que ele estabeleceu, mas sim as de Deus. E essa é a verdade de Estevão e de Cristo. Perdoa-lhes. Eles tinham no coração pastorado, serem pais e serem evangelistas. Que essas almas sejam tuas, que esses filhos sejam teus, que essas ovelhas sejam tuas. Por último, e não menos importante, Êxodo capítulo 32, do verso 30 ao verso 32. Mais uma vez Moisés. Alguém que ache aí um pouquinho mais rápido? Leia, por favor, Êxodo 32, do verso 30 ao verso 32. Olha o que Moisés fala para Deus. Olha isso aí. Senhor, perdoa esse povo. Senão, risca o meu nome do livro. Risca o meu nome do livro da vida. Tira a minha salvação também. Quem é pai, intercede ao ponto de cair no abismo. Quem é pai, quem é pastor, intercede ao ponto de perder a sua salvação. Quem é evangelista, vai ao ponto de perder a sua vida. Por quê? Por causa do amor que foi colocado no seu coração pelo próprio Espírito de Deus. Agora, viver o que está se vivendo hoje é muito fácil. Ser pai e mãe, como muitos são nos dias de hoje, ser pastor como é no dia de hoje, e ser evangelista como é no dia de hoje, é mamão com açúcar. Antes fossem a placenta, antes fossem qualquer outra coisa que assumisse a responsabilidade patriarcal e matriarcal, antes fossem as pedras que estivessem pregando nas igrejas, pegando as pedras e falando assim, prega, pegando as pedras e falando assim, pastoreia, pegando as pedras e falando assim, cuida.
Antes fossem as pedras que estivessem pregando nas esquinas e nas ruas, os resultados seriam mais profícuos. Hoje, por causa da corrupção humana, prega-se amor, mas não se prega cruz. Hoje, por causa da tendência corrupta do dinheiro, o desejo de locupletar faz com que homens não confrontem o pecado de irmãos da igreja. Eu não posso falar com fulano isso. Não, eu não posso dizer aquilo. Vaidosos, lobos, tiranos. Hoje, por pais e mães irresponsáveis, que não têm coragem de dizer não, que não têm coragem de chamar o cinto, a navalha, o chinelo para dentro da sua casa, filhos rebeldes estão crescendo. Crianças sem limites estão tomando as rédeas das famílias. Aí você fala, onde é que a gente vai parar, meu Deus do céu? Aonde que a gente vai parar? Tem evangelista que quer ser evangelista para ir para a Flórida, para ir para Disney World. Você está evangelizando, estou lá nos parques evangelizando. Tem evangelista que quer ser evangelista para ir para os blocos de carnaval. Aí nós dizemos, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Porque não só os perversos lá fora que estão perdidos, os que estão dentro da sua casa, os dentro da casa, os de títulos estão perdidos. Todos não, a maioria, boa parte. O coração de Paulo estava repleto da graça de Deus. Um coração assim nunca coloca ele mesmo em primeiro lugar. Um coração cheio da graça de Deus, ele pensa no outro, ele pensa no próximo, ele pensa no cônjuge, ele pensa no filho, ele pensa nos pais, ele pensa nos irmãos. Depois, sobrar alguma coisa, tem um espaço para mim. Ah, se nós tivéssemos pelo menos um pouquinho dessa consciência. Aí se nós tivéssemos um pouquinho da coragem de Paulo, um pouquinho da coragem de Estevão, um pouquinho da coragem de Cristo, rapaz, nós movimentaríamos essa Brasília. Nós seríamos como aqueles irmãos lá em Atos. Aqueles que transtornaram o mundo também chegaram aqui. Aqueles que fizeram um reboliço tremendo no mundo chegaram aqui. Esse povo está fazendo arruaça, está fazendo bagunça. Aí você pergunta, que bagunça é essa? Eles estão apedrejando, eles estão incendiando, eles estão fazendo o quê? Que estapafúrdio é esse? Não, eles estão pregando o evangelho. Eles estão expulsando os demônios. Eles estão curando os enfermos. Eles estão visitando as viúvas. Eles estão recolhendo os órfãos. Eles estão tratando daqueles que precisam que têm necessidade. Eles estão indo, porque a comitiva é assim: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aí você transtorna o mundo. Nós estamos indo para as pizzarias. Quando nós estamos no meio político, nós vamos para estar no meio de pessoas bem perversas, mas são pessoas que massageiam nossos egos. Quando nós estamos no meio acadêmico, nós queremos ser chamados de doutores. É o doutor fulano de tal. Olha, lá vai a doutora, lá vai a mestra. Olha a doutora, olha, lá vai o nosso presidente. Ô meu deputado, vem cá, meu deputado. Ô meu senador, senta aqui. Isso é meu. Estamos juntos. Oh, irmãos, raça de víboras, filhos do inferno, indignos do céu. Nós como igreja fomos chamados e colocados nesse mundo para que as pessoas tenham asco de nós, repulsa de nós, nojo de nós, raiva de nós, nos apedrejem, nos ataquem. Não, mas o mundo está na minha casa. Eu gosto de ouvir Ivete Sangalo, eu gosto de ouvir o Tchan. O mundo, a festa, as alegrias. Na minha casa eu sou um crente. Eu estou assistindo Domingão do Faustão. O Gugu morreu. O Domingão do Faustão tem.
Tem não? Ixi, não, o Faustão tá vivo. Tá vivo. Nós estamos assistindo Faustão, assistindo novela. Nós estamos presos no mundo. Você vai para a vida de um crente e fala assim: rapaz, que diferença que existe? Pelo amor de Deus, irmãos. Não, o mundo não é o nosso local. Somos peregrinos, lembrem-se. Nós somos peregrinos. Nós estamos indo para a pátria. E a nossa obrigação, o nosso dever é chamar o máximo de pessoas possíveis. Vem, filho, vem, irmão, vem, vizinho, vem, fulano, vem, estrangeiro, vem, inimigo, vem, adversário, vem, meu assassino, vem, estuprador, vem, ladrão, vem, fulano, vem, presidente, vem todo mundo. Existe lugar. Nós temos que chamar, nós temos que pregar o evangelho. Tem lugar, irmãos. Aí nós temos um grupo que é chamado os calvinistas. Os calvinistas, eles não pregam o evangelho. É claro que são os hipercalvinistas. Não, um calvinista de verdade prega o evangelho. Ele é fervoroso pregador do evangelho, porque ele tem um coração de pastor, ele tem um coração de pai, ele tem um coração de evangelista. O terceiro e último detalhe, Paulo fala, olha no verso 3, olha o que Paulo fala, irmãos: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Agora olha o verso 3: porque eu mesmo desejaria ser anátema. Olha isso, irmãos. Eu mesmo desejaria ser anátema. E também eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus companheiros, segundo a carne. Anátema é tudo aquilo que pode ser oferecido à divindade, aquilo que pode ser abençoado e amaldiçoado. No Novo Testamento, o termo, ele tomou uma expressão. Anátema é maldito. Anátema é estar separado de Cristo. O que Paulo está dizendo, eu trocaria de lugar com eles. Eu seria maldito por eles. Eu estaria sob maldição. E que eles todos estivessem na tua presença. Eu falei para vocês no primeiro momento dessa exposição e repito: o que Paulo está fazendo é o que um pai, diante de um filho que está numa enfermidade muito grande, ele ora e pede a Deus desesperado: Senhor, cura, Senhor, tira desse local, tira da UTI, traz vida. Aí chega um momento de desespero tão grande que o pai chega ali no leito, nos últimos momentos da vida, numa situação irreversível. O pai fala: Senhor, coloca esse câncer em mim, coloca essa doença em mim, tira dele, me mata, me lança no inferno, faz o que o Senhor quiser comigo, mas salva ele. Quem faz isso é um pai, é uma mãe de verdade, sabe, que não tem mais nada para você fazer. Você fala: coloca em mim, me arrebenta, passa esse caminhão em cima de mim, mas tira ele, tira ele. Paulo não está falando isso para um filho consanguíneo, Paulo está falando isso para irmãos compatriotas. Isso é ter um coração de pai, independente se alguém tem o sangue seu sangue na veia dele, independente se existe parentesco. Paulo está dizendo: eu preferia ser anátema, eu preferia perder a minha vida eterna, mas ver os salvos. O que Paulo fez para isso, pastor? Para que ele corroborasse com esse discurso. Ele pregou incansavelmente a palavra. Ele orava incansavelmente. Ele serviu de deboche, de alvo de apedrejamento, alvo de escárnio, inúmeras vezes. E não se importou, porque o coração dele era repleto da graça de Deus. O verso 4 e o verso 5 é um motivo maior que Paulo se assusta. Por quê? Porque no verso 4 e no verso 5, Paulo olha agora para os seus compatriotas e olha o que os cercam. Olha só, ele fala assim: eles são israelitas. Eles pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e a promessa, e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o que é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém.
Estes irmãos compatriotas possuem tudo. Se humanamente pudessem ter algo que garantia a salvação, eles tinham. Se humanamente nós podemos dizer que a salvação alcança por força ou por aquilo que uma pessoa tem, os compatriotas de Paulo tinham. Mas todos estavam perdidos. Triste, né? Triste. Olha a consciência de Paulo. Tem tudo. Tudo. Cristo veio, saiu deles. Sabe aquelas primeiras palavras? A revelação de Deus veio para eles. Eles não conhecem a Deus por ouvir falar. Eles conhecem a Deus porque Deus se revelou a eles. Sabem os patriarcas? Aqueles homens da fé de quem receberam as promessas da vida eterna, da salvação, e de que o povo viria desses patriarcas, saiu deles. Eles saíram de lá. Mas a salvação, para a salvação, nada disso importa. Salvação, mediante Cristo Jesus. Como é que eu trago isso para cá hoje? A caminhada com Cristo é repleta de alegrias, mas também nos reserva intensas tristezas. Tenho essa certeza, irmãos. Nós não estamos desassociados de problemas e tristezas. Tem um discurso hoje, acabou muito, eu não sei se o ambiente que eu não vivo mais, ou o ambiente que eu vivo hoje não permite falar sobre isso. Alguns ambientes, principalmente no meio dos neopentecostais, isso é muito comum. O crente não pode ter depressão. O crente não pode passar por tristezas profundas. O crente não pode ter dificuldade financeira. O crente não pode ter enfermidades. O crente não pode isso, não pode ter aquilo. Irmão, isso é mentira. Paulo está aqui com uma baita dor no seu coração, e da qual parece que ele viveu com isso até o último dia da sua vida. E não conseguiu resolver essa demanda. Por quê? A sua consciência cativa em Cristo entendia que isso era uma verdade ininterrupta. Se isso está no seu coração, lembre-se, isso vem de Deus. E Deus tem propósitos santos no seu coração, na sua vida, através dessas tristezas. Não questione a Deus, não brigue com Deus, mas vá ao pó, ajoelhe-se, ore, medite na palavra e entenda o porquê que você está passando por isso. Como Paulo sempre fez. Segundo ponto que nós devemos nos alardear hoje. Os nossos corações devem ser semelhantes ao coração de Paulo, de Cristo, de Moisés e tantos outros. Um coração de pastor, um coração de pai e um coração de evangelista, que se condói e que se move para o bem, para alcançar o máximo de vidas. E quando formos perseguidos e quando formos trucidados pelo mal, continuemos praticando o bem. E quando qualquer intempérie da vida chegar, continuemos com o coração semelhante ao coração desses homens. O terceiro ponto: a certeza da vida eterna não pode nos deixar insensíveis com a realidade dos perdidos. Sou salvo, Marcão. O resto que se exploda. Viu? Eu vou para o céu. O resto eu vou jogar gasolina para apagar o fogo. Eu tô nem aí. Não é assim. É por eu ser salvo, por eu entender para onde que eu vou e o que tem preparado para mim eternamente. Eu quero que o máximo de pessoas estejam comigo. Eu sei que os eleitos estão espalhados pelo mundo afora. Eu não os conheço, mas eu tenho que pregar, eu tenho que viver Cristo com todo o fervor da minha vida, para que minha vida seja uma tocha humana diante dos olhos daquele que ainda não conhece o Senhor, para que possa conhecer a beleza do nosso Deus. Quantas pessoas, quantos relatos de conversão através de testemunhos de vida. E o quarto e último ponto: quando Paulo reconheceu o muito que eles tinham, isso não fez dele um adepto, pelo contrário, fez entristecer. Muitos na igreja de hoje se entristecem e são desejosos dos muitos que os ímpios possuem. O grande exemplo disso aqui é o Salmo 73. O salmista diz assim: o Senhor é grandioso, Deus, mas os meus pés quase se resvalaram. Por quê? Porque eu olhei para os ímpios e vi que lá não tem doença, lá não tem choro, lá não tem infelicidade. Pelo contrário, eles estão bem, são nédios.
A gordura salta pelos olhos. Está tudo bem. Infelizmente, muitos dos dias de hoje querem todas essas realidades e se entristecem por não ter. É por isso que o sermão do dia de hoje é assim: levanta a mão aí, irmão, a chave do carro zero está chegando. Rapaz, vira um rebuliço na igreja. Tem gente que sobe pela parede. Irmão, levanta as mãos aí, coloca a mão na cabeça. Aquela casa, aquela mansão está chegando. Eu profetizo. Tem gente que coloca as mãos para trás, vira os olhos, coloca a língua para fora e baba. E fala que é qualquer coisa. Está endemoniado, só pode. Rapaz, a igreja estremece. Irmãos, as bênçãos estão chegando. Aí quando você fala assim, não, nosso caminho não são dessas bênçãos. Nosso caminho é de vida eterna e paz com Deus. É o quê? O seu Deus não tem riqueza para mim, não? Não. O seu Deus não tem felicidade nessa vida para mim? Não. O seu Deus não tem conquistas e coisas impossíveis para mim? Não. Então eu não quero servir esse Deus. Você fala assim, ó, tchau. Sabe por quê, irmãos? Muitos dos dias de hoje estão procurando um Deus que dá tudo que o coração dessas pessoas quer, mas Deus não tem promessa para nós para isso. Não invejemos o que o mundo tem. Não invejemos o que outras religiões possuem. Lembrem-se, nada disso serve diante da salvação. Nada disso nos ajuda a estarmos próximos de Deus. Nada disso nos ajuda a contemplarmos a graça de Cristo. É por isso que Paulo se entristeceu. Eles têm tanto, Pai. Estão tão distantes. Oremos a Deus para que Ele nos dê um coração semelhante ao de Paulo aqui. Coração de pastor. Pais, oremos a Deus para que Ele dê um coração para você de pastor em relação ao seu filho. Você chore com seu filho, chore por seu filho, chore por seus filhos. Casados, homens, mulheres, esposas, maridos, choremos com e por nossos cônjuges. Tenhamos um coração de pastor, de pai. Oremos e choremos pelos ímpios que estão lá fora, irmãos. Sempre foi assim. Moisés era o pregador da esperança e ao mesmo tempo da desesperança e do escárnio. Você está fazendo aí, Moisés não, Noé, construindo a arca e pregando o evangelho. É louco, é doido. Brunão, um dia a arca fechou a porta. E aquilo que Moisés falava, pregava, aconteceu. Águas caíram. Imagina as pessoas pulando na arca. Abre as portas, Moisés. Noé, abre as portas, Noé. Abre as portas, Noé. Não está mais no meu controle. A salvação não pertence a mim. João Batista veio 6 meses antes de Jesus. Jesus estava quase cumprindo os 30 anos. João Batista já tinha 30 anos e começa a pregar o evangelho. Louco. Homem vestido diferente, comendo mel, gafanhoto, gritando no meio do deserto. Olha, o reino dos céus está próximo. Olha, há de vir aquele que era o prometido. E o povo relaxa, dando-se em casamento, se casando, festejando a vida, brincando, alegres, contentes. Jesus passou 3 anos e meio ali e a maioria, não viu, não escutou. Um dia se depararam com a morte e se encontraram na eternidade, no inferno. A igreja está pregando há 2000 anos. Jesus vai voltar. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E as pessoas falam assim, que isso está falando há muito tempo, isso é besteira, isso é bobice, isso é coisa de gente inculta. Jesus vai voltar. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Vai ter uma hora, irmãos, que aqui eu vou respeitar os diversos pontos. Vai chegar uma hora que todos vão se deparar e não tem mais ninguém. Os crentes foram arrebatados. Não existem mais crentes nessa terra. Aí, como diz aquela música, José de Paula Moisésio,
os aviões em seu destino. Chega lá, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Oh. O rei está voltando. O cônjuge vai acordar do lado e vai ver: meu marido, minha esposa não está. Meu filho, cadê meu filho? Foi embora. Jesus voltou. Era verdade o que papai falava, era verdade o que mamãe falava, era verdade o que meu cônjuge vivia. Foi embora. Acabou. Acabou. O espírito não está mais aqui. Não existe a possibilidade de um coração convertido agora. Acabou. As portas dos céus fecharam. E a igreja vai estar festejando. Esses são os pré. Os amilenistas, tudo vai estar acontecendo normalmente. De repente, o Senhor, os céus se abrirão. O Senhor e os seus anjos aparecem lá. E o Senhor vem estabelecer o seu reino. O mundo será julgado. Glória a Deus. E nós, igreja, os crentes, serão transformados no estalar de dedos, no piscar de olhos. E subiremos ao céu junto com o nosso Cristo. Reinaremos com Ele. E aqueles que não ouviram a voz do Evangelho, está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. Que sejamos palavra de Deus para as nossas casas. Que sejamos palavras de Deus no nosso trabalho. Que sejamos palavras de Deus no mundo e nas igrejas. Porque a nossa hora está chegando. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas certezas eternas que existem no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelas tristezas que tem no nosso coração. E obrigado, Senhor, porque a nossa tristeza, ela não é desesperançosa. Porque o Senhor pode salvar aqueles que são dos nossos. O Senhor é Deus que faz ter vida onde não existe vida. Da mesma forma como o Senhor disse lá no Gênesis: haja luz e houve luz. Haja e houve. O Senhor pode trazer essa mesma luz ao coração daqueles que são nossos. Te rogamos, Senhor, por aqueles que nós amamos. Salva-os. Tira-os do império das trevas. Transporta-os para a maravilhosa luz do seu Filho. Salva, Senhor, os ímpios que estão nesse mundo. Aqueles que já foram chamados antes da fundação do mundo, Pai. Que a palavra do Evangelho chegue aos seus corações, que o Espírito Santo faça haver vida onde não existe vida. Salva, Senhor, aquele mais perverso homem, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão nos hospitais, as autoridades. Que haja um avivamento, Senhor, o derramamento do Seu Espírito Santo em corações perversos. Como assim aconteceu conosco? Nossa vida mudou, não porque nós somos bons, não porque nós optamos em querer ser bons, não, é porque nós fomos feitos crentes por Ti. Ô Senhor, traz salvação para a igreja, essa igreja perdida, feia, presa nas tradições. Abre os olhos, Senhor, desse povo. E que nós possamos continuar firmes no Teu Evangelho, nessa caminhada, todos os dias, no nome santo de Jesus. Amém.